Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Bets e Tips aqui na área mais uma vez, passando para deixar os palpites do dia 19 de 8, sabadão, mais um final de semana que se inicia. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente semana. Sabadão temos bons jogos, temos uma grade bem mais extensa, volta ao início dos campeonatos das grandes ligas. Fizemos muitas análises, separamos 13, se eu não me engano, 13 palpites para vocês. Temos jogos na Alemanha, temos jogos na Inglaterra, temos jogos na Arábia Saudita, que hoje agora é a nossa nova queridinha. Temos campeonato brasileiro, e tem muitas outras ligas também que estão iniciando, como italiana, como espanhola, que nós estamos tendo algum cuidado, porque faltam dados dessa temporada, então vamos agir com bastante cautela. Pois são ligas que não têm uma característica muito grande de over goals ou under, assim como tem a liga alemã, então vamos pregar um pouco mais de cuidado. Antes do nosso resumo do dia, queria agradecer a todo mundo que está aqui diariamente curtindo, acompanhando o nosso material. A gente faz tudo com bastante cuidado, pensando em vocês. Lógico que se o vídeo tem um resultado interessante, eu também particularmente acabo ganhando com isso, porque eu também faço minhas apostas com meus próprios palpites, então a gente tenta fazer tudo sempre pelo melhor. Queria também desejar boas-vindas às pessoas que estão chegando. Espero que o nosso conteúdo agrade vocês e que vocês possam continuar aqui conosco diariamente. E aproveitar a oportunidade também, pedir o like, pedir o follow de vocês. Isso nos ajuda bastante, faz com que nosso material chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. E no nosso resumo do dia 17 de 8, nós deixamos 6 palpites, cravamos todos os 6, foi um dia bem interessante. Nós não tivemos muitas oportunidades, a grade era curta, a gente teve que aproveitar bastante, foi as qualificações das ligas europeias e tudo correu conforme o planejado. Acredito que o jogo de maior emoção tenha sido o jogo do Genk contra o Olympiacos, que a gente apostou no over 1,5 e acabou batendo já no segundo tempo. De resto foi tudo bem tranquilo, uma vitória simples pro Al Ahly, tava pagando legal, dava para fazer uma entrada simples também, e o jogo já foi decidido logo no primeiro tempo. Então podemos dizer que foi um dia bem produtivo, bem lucrativo e bem interessante. E lógico, né? Se cravamos todos os palpites que deixamos, consequentemente cravamos também o nosso bilhete pronto. E antes dos nossos palpites do dia, quero lembrá-los, como a gente sempre faz diariamente aqui, que nossos palpites são opiniões pessoais e individuais, são informações que a gente busca na nossa base de dados, aliado ao nosso feeling de futebol. E baseando-se nisso, a gente procura eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente produz o nosso material. Caso vocês concordem com nossas análises, com nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. E sempre lembrando também, apostem com responsabilidade, mais 18. A aposta não é garantia nenhuma de dinheiro, não caiam em conversa de internet, conversa de YouTube. Tenham bastante responsabilidade e apostem só aquilo que vocês podem perder. É isso? E sem mais delongas, vamos aos nossos palpites do dia 19 de 8, nosso sabadão. Iniciando a grade do dia, já com um jogaço na Alemanha, na Bundesliga, às 10h30 da manhã, o Bayer Leverkusen enfrenta o Red Bull Leipzig. É um duelo de times que tentam combater a hegemonia do Bayern de Munique na Alemanha junto com o Borussia Dortmund. O Red Bull Leipzig acabou de ganhar do Bayern por 3-0 na Supercopa. Até a vitória não foi tão surpreendente, mas o placar elástico foi, o time dominou o Bayern. Isso pode fazer com que abra uma expectativa diferente e interessante na Bundesliga desse ano. Aqui é um jogo de duas equipes que tem uma proposta bastante ofensiva. Eles entregaram bastante over de 1,5, 2,5 ano passado na Bundesliga. A Bundesliga por si só é uma liga que entrega bastante over de gols. Se eu não me engano, a Bundesliga é a liga das grandes ligas, lógico, né, que tem a maior média de gols da Europa. E é justamente isso que nos dá um pouco de segurança para apostar no over de gols mesmo no início do campeonato. Aqui nós temos a tendência de um jogo movimentado, um jogo aberto, acredito que no jogo de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 10h30, seguindo na Bundesliga, o Stuttgart recebe o Bochum. Aqui novamente nós temos duas equipes que nos entregaram muito over na temporada passada, muito mesmo. O Stuttgart, se eu não me engano, foi a equipe que mais bateu o over 1,5 em toda a temporada. Ambas as equipes bateram o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos, e isso inclui reta final da temporada passada, amistosos de pré-temporada, enfim. Então temos uma tendência de jogo para gols. Aqui novamente nós vamos de over 1,5. Às 11 horas temos a segunda rodada da Premier League. O Liverpool enfrenta o Bournemouth.
Na primeira rodada, o Liverpool empatou fora de casa com o Chelsea, foi um jogaço. Já o Bournemouth empatou em casa com o West Ham, também foi um bom jogo. O Bournemouth é uma equipe que teoricamente deveria lutar para não cair, mas ultimamente vem se segurando bem na competição, vem fazendo bons jogos. Mas por mais que a equipe dê um pouco de trabalho pro Liverpool, aqui a gente não tem como buscar algo que não seja uma vitória do Liverpool. Na última partida que jogaram em Anfield Road, o Liverpool enfiou 9-0 no Bournemouth. Isso é um placar absurdo que a gente praticamente nunca vê no futebol. Lógico que devido ao grande favoritismo as odds estão baixas, estão em torno de 1,25 nesse momento, então teríamos que compor um bilhete, uma odd apenas razoável para compor um bilhete. Para quem quer tentar uma odd maior nesse jogo, teria que buscar uma odd de uma vitória do Liverpool já no primeiro tempo, isso eu já acho um pouco mais arriscado. Até mesmo o over 2,5 tá pagando pouco, então aqui vamos de casa vence mesmo para montar um bilhete. Às 11 horas, Championship, segunda divisão da Inglaterra, terceira rodada, o Leicester recebe o Cardiff. O Leicester é uma equipe que já entra na segunda divisão com favoritismo muito grande, é uma das vagas de volta à Premier League. O time tem um investimento muito maior, tem um elenco mais qualificado. Nas duas primeiras partidas, o time teve as duas vitórias necessárias, já lidera o campeonato ao lado do Ipswich, enquanto que o Cardiff deve brigar no meio da tabela para fugir da zona da degola. As duas primeiras partidas tiveram um empate e uma derrota. Por mais que a Championship seja um campeonato bastante equilibrado, eu acredito que o Leicester deve assegurar uma dessas vagas até com relativa tranquilidade. Eu particularmente aqui não vejo necessidade de buscar algo no mercado de gols, eu acredito nessa vitória do Leicester. Agora tá pagando numa odd em torno de 1,50 e 1,55, dá para montar bem um bilhete. Para quem acha suficiente já dá para fazer uma entrada simples, então aqui nós vamos de casa vence. Seguindo às 11 horas, também na segunda divisão da Inglaterra, o Sheffield Wednesday recebe o Preston. O Sheffield é uma equipe recém-promovida da terceira divisão, fez uma bela campanha no ano passado. E acredito que busque, o principal objetivo da equipe seja buscar a permanência na segunda divisão. Já o Preston é uma equipe que praticamente passa despercebido pelos campeonatos, geralmente em meio de tabela. O Sheffield iniciou mal a segunda divisão, vem de 2 derrotas consecutivas. O Preston faz um bom início de campeonato, tem 4 pontos em 2 jogos. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado, as estatísticas nos apontam uma possibilidade boa de entrar no mercado de gols. O Sheffield bateu over 2,5 em 7 dos últimos 10 jogos. Já o Preston bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. Então, por mais que tenhamos a tendência de um jogo equilibrado, é um jogo com boas possibilidades de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 11 horas, mais um jogo pela segunda divisão da Inglaterra. O Sunderland enfrenta o Rotherham. São duas equipes que começaram mal a segunda divisão. Em 2 partidas, o Sunderland perdeu as 2. Já o Rotherham tem um empate e uma derrota. Então, por mais que seja início de campeonato, é um duelo de equipes que precisam pontuar para começar a se distanciar um pouquinho da zona da degola. Tendência de um duelo equilibrado, então mais uma vez nós vamos procurar alternativas no mercado de gols. O Sunderland bateu o over 1,5 em todos seus últimos 5 jogos jogando em casa. Também bateu, ambas marcam nessas 5 partidas. Já o Rotherham é uma equipe que se defende mal, tomou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas. Então, por mais que seja um jogo equilibrado, também temos tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5 mais uma vez. Às 13h30 voltamos para a Alemanha, rodada inaugural da Bundesliga. O Borussia Dortmund recebe o Colônia. O Dortmund inicia todo o ano como o principal perseguidor do Bayern de Munique para quebrar essa hegemonia do Bayern. O ano passado teve o campeonato nas mãos e deixou escapar de forma inacreditável. O Dortmund praticamente manteve a mesma base do ano passado, perdeu o Bellingham, mas ganhou o Sabitzer. Também chegou o Nmeschek do Wolfsburg, que vem fazendo boas temporadas. Aqui são um duelo de 2 times que brigam partes diferentes da tabela. O Dortmund deve tentar o título, já enquanto que o Colônia, que subiu recentemente da segunda divisão, deve buscar permanência na Bundesliga. O jogo do Dortmund geralmente é uma oportunidade bastante interessante de operarmos no mercado de gols. No entanto, o over meio está pagando pouquíssimo. Então aqui eu vou acreditar no favoritismo do Dortmund. Aqui eu vou de casa vence. Às 15 horas chegamos à Arábia Saudita, nossa nova queridinha. O Al Hilal enfrenta o Al Feiha. Ainda não sabemos se será a estreia de Neymar. No entanto, mesmo sem ele, o time é bastante favorito. O time faz parte daquela seleção de clubes que são subsidiados pelo governo, pelo bilionário governo da Arábia Saudita. Então fez uma conciliação, contratou grandes craques do futebol europeu. E quando eles não se enfrentarem, essas equipes que fizeram essas contratações, a tendência é que ganhe de todo mundo. E nós não vamos contrariar isso. Lógico que o mercado de apostas já entendeu isso.
e estão botando as odds lá embaixo. Então aqui vamos buscar uma alternativa. Eu acredito que o Al Hilal tem grandes possibilidades de vencer o jogo já no primeiro tempo, e nesse caso nós temos uma odd bem interessante. Então aqui nós vamos de Al Hilal já no primeiro tempo. Às 16 horas chegamos ao Brasil, Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. O São Paulo enfrenta o Botafogo, um duelo de duas equipes bastante motivadas. O São Paulo por sua vaga na final da Copa do Brasil, o Botafogo por sua liderança com folga na Série A. Temos a tendência de um jogo equilibrado, um jogo bom. O Botafogo tem a melhor defesa disparada do Brasileirão, o São Paulo tem uma das melhores também. O São Paulo nos seus últimos 5 jogos em casa tomou apenas 3 gols. Já o Botafogo atuando fora de casa vem de 2 0-0 consecutivos. Aqui eu vejo um jogo um pouco sem favoritismo, até o Botafogo vem numa fase melhor, só que o São Paulo jogando em casa deve dar uma equilibrada nessa situação. Então é um duelo interessante para operar no mercado de gols, são duas equipes sólidas defensivamente, e somando isso ao fato de ser um duelo bastante equilibrado, aqui eu prefiro operar no mercado de under. Aqui eu vou de under 3,5 para compor um bilhete. Às 16 horas voltamos à Premier League, um jogaço, provavelmente o melhor jogo do dia. O Manchester City recebe o Newcastle. O City é o grande favorito ao título, o Newcastle é um postulante, veremos de como vai se portar ao longo da temporada. O City vem sofrendo com desfalque no meio campo, perdeu o Mahrez por futebol da Arábia Saudita, De Bruyne e Bernardo Silva machucado, e isso ficou bem claro no jogo contra o Sevilla na final da Supercopa da Europa. Aqui temos a tendência de um grande jogo bastante movimentado. Aqui eu vejo uma oportunidade de fazer uma aposta um pouco diferente daquelas habituais que a gente faz aqui no canal. As odds do Newcastle nesse momento estão pagando em torno de 5. Isso nos faz levantar as anteninhas para uma possibilidade de buscar um handicap asiático a favor do Newcastle. E avaliando as odds, o handicap asiático para o Newcastle com mais 1,5 está pagando quase 1,50, um valor bem interessante. Ou seja, nós só perderíamos a aposta se o City ganhar com 2 gols de diferença. E hoje eu vejo o Newcastle fazendo frente ao City, fazendo um jogo equilibrado, tem possibilidades e elenco para isso. E o fato de o City ter bem desfalcado no meio campo eleva bastante a chance disso acontecer. Então, pensando nessa possibilidade de um duelo equilibrado devido aos desfalques do Manchester City, a boa fase e o bom elenco do Newcastle, aqui eu vou de fora handicap asiático mais 1,5. Às 18h30, voltando ao Campeonato Brasileiro, também pela 20ª rodada, o Fluminense recebe o América Mineiro. O Fluminense vem em 7º colocado no Brasileirão, no entanto aquela parte de cima da tabela está muito equilibrada. A diferença do segundo para o 7º é de apenas 3 pontos, ou seja, com uma vitória já alavanca o Fluminense lá para frente, para vice-liderança. Já o América Mineiro vem desesperado, é o lanterna do campeonato, são apenas 2 vitórias em 18 jogos. O Fluminense nos últimos 10 jogos em casa foram 6 vitórias e 4 empates. O time vem de 3 vitórias consecutivas e vitórias boas sobre Santos, Palmeiras e Argentinos Júnior. Já o América nos últimos 5 jogos no Brasileirão foram 4 derrotas e 1 empate. Aqui o favoritismo do Fluminense é bastante claro, no entanto, eu fico um pouco receoso porque o Fluminense tem jogo pela Libertadores no meio da semana. Eu não sei se o Diniz vai poupar o time ou não. Alguns veículos da imprensa dizem que o Diniz vai poupar, outros dizem que não. Então, como eu tô gravando esse vídeo um dia antes do jogo, eu vou fazer uma entrada mais conservadora, eu vou optar pelo over 1,5. Mas já fica a minha dica, quem tiver a oportunidade de esperar a escalação antes de fazer a aposta, caso o Fluminense entre com o time completo, eu iria de vitória do Fluminense e vou fazer isso. Mas em pré-live agora, nesse momento, eu vou de over 1,5. E encerrando a nossa grade do dia, às 21 horas, nós temos Cruzeiro versus Corinthians pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro também. As duas equipes estão bem próximas no Brasileirão, o Cruzeiro é o 12º, o Corinthians é o 14º, mas a diferença entre os dois times é de apenas 1 ponto. O Cruzeiro vem de 5 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, são 3 empates e 2 derrotas. O time vem de 3 jogos sem marcar gols em casa pelo Brasileirão. Já o Corinthians vinha numa sequência boa, se eu não me engano, de 10 ou 11 jogos invictos, mas no entanto essa eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil pode gerar algum transtorno, até pela forma que foi, o time não jogou praticamente nada, o time foi engolido pelo São Paulo. O Corinthians deve fechar a casinha para esse jogo para evitar maiores consequências com a sua torcida. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado, um jogo truncado, um jogo marcado, tendência de jogo para poucos gols. Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro em casa, nós tivemos 3 placares de 1-0 e 2 empates em 0-0, ou seja, um número baixíssimo de gols, apenas 3 gols em 5 jogos, média muito baixa mesmo. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos também teve 2 0-0,
bateu o over 3,5 em apenas um desses 5 jogos. Então temos uma tendência de jogo para poucos gols. Aqui, para quem quer fazer uma entrada um pouco mais ousada e arriscar um pouquinho mais, cabe o under 2,5. Nesse momento está com uma odd de 1,55, 1,57. Daria para fazer uma entrada simples. Já para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, dá para ir de under 3,5 para compor um bilhete. E nós vamos de under 3,5. E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia. E como é sabadão, nós vamos deixar 2 bilhetes prontos. Primeiro bilhete, nós temos uma vitória do Borussia Dortmund e um over 1,5 no jogo do Leverkusen contra o Red Bull Leipzig, uma odd de 1,69. E no segundo bilhete nós temos uma vitória simples do Leicester e uma vitória do Al Hilal com uma odd de 1,80. E por hoje era isso, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso não custa nada para vocês e nos ajuda bastante. Que todos tenham um ótimo sabadão, um ótimo início de final de semana. Para quem for fazer uma fezinha, boa sorte. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente passando os palpites do domingão. Um abraço a todos, até mais, valeu!